só queria uma cantiga pra poder dançar, barriga com barriga pra poder grudar, tua boca na minha boca e aventurar. Eu só queria uma cantiga pra poder dançar. Olá para você, telespectador, telespectador internauta, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Ponto de Vista. Sabe essa canção que você acabou de ouvir? Ela é chamada Cantiga e é da nossa entrevistada de hoje no Ponto de Vista, a cantora, a compositora, a pianista e educadora musical Aline Rissuto. Ela também coordena o projeto Mulheres que Cantam e acabou de lançar o seu quarto álbum chamado O Outro Lado. Seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista, Aline. Muito obrigada, Eliane. Estou muito feliz em estar mais uma vez aqui, sendo entrevistada por vocês e para contar um pouquinho sobre a minha trajetória e os novos lançamentos. E olha que legal, né? A Aline já acabou de dizer pra gente, olha, estou voltando. Teve com a gente em 2021, só que à distância, né? Porque estávamos ainda em período de pandemia. Quem a entrevistou foi o meu amigo Leandro Martins. Eu também já entrevistei a irmã dela, que também trabalha com música, também é cantora, violeira, a Kelly Rissuto, que a gente vai acabar falando dela agora. Por quê? Na minha entrevista com a Kelly, eu lembro que a gente comentou como que vocês começaram na música. E a Kelly falou assim para mim, olha, eu comecei no teclado, mas eu gostava mesmo era de violão. Uhum. E ela falou assim que quando vocês tocavam na banda da família, né, ela falou assim, poxa, eu tocava teclado. Mas quando a Aline começou a, enfim, já aprender música e tocar teclado, ela passou a fazer isso e ela pôde se dedicar mais ao violão. E eu também observei a tua entrevista com o Leandro Martins, vi que o piano estava ali atrás de você. Assisti também a gravação do seu show, né, desse álbum. E o piano estava lá, você tocando aquele piano branco de cauda. Me conta a tua história com os instrumentos de tecla. Por que essa preferência, por que esse encanto? Então, que legal você falar sobre tudo isso, porque eu cresci no berço musical, meu pai tocando violão e ensinando violão para Kelly. E a Kelly foi parceira do meu pai desde 2 anos. Com 2 aninhos ela cantava com meu pai. Então, nossa história com a música, ela veio muito dessa veia artística do meu pai, da família do meu pai. E então a Kelly realmente, ela sempre foi mais das cordas. E eu não sei porque eu sempre fui apaixonada pelas teclas. Quando eu tinha uns 5, 6 anos, o meu avô deu um tecladinho para nós ganhamos esse tecladinho que a gente tem até hoje. E foi ali que eu comecei a tirar as músicas de ouvido e meu pai ajudava a gente, porque ninguém tinha estudado música formalmente até então em casa, mas a gente foi aprendendo ali de ouvido e foi dando certo, a gente foi ali se estimulando na música e aprendendo um repertório. E aí depois veio a banda da família e a Kelly acabou, porque eu era muito, muito criança ainda, a Kelly acabou assumindo as teclas, mas depois ela pôde então se dedicar ao violão e agora a viola caipira, que é o instrumento principal dela, né? E muito legal você ter falado isso para mim. E com relação ao piano, quais são as suas referências, né, entre os pianistas, né, entre as pessoas ali que você admira e que tocam? Como você falou, né, o piano sempre esteve ali na minha vida, não o piano em si, porque até eu poder comprar um piano demorou, mas eu tinha o teclado, depois a gente comprou um outro teclado maior e eu fui aprendendo ali. E aí eu fui tendo as referências desde pianistas clássicos até os pianistas da MPB que a gente conhece. Então o piano sempre foi um instrumento que eu admirei muito e eu queria ser pianista. E aí quando eu pude, entrei no Conservatório Municipal de Guarulhos, que foi onde eu me preparei para entrar na faculdade. E aí eu consegui entrar numa faculdade como aluna bolsista por mérito acadêmico, que foi na Unixul. E aí eu fiz o bacharelado em piano mesmo. E aí as minhas referências, como o curso era de bacharelado em piano clássico, eu tive que escutar os pianistas clássicos, né? Então eu acabei ficando muito imersa nesse mundo também da música erudita, e foi o que me deu toda a bagagem técnica e até mesmo da composição para que eu pudesse ter um repertório
técnico e também de escuta grande, né? Assim, um repertório vasto para que eu pudesse usar nas minhas composições. Então isso fez muita diferença para mim também. E quando a gente, enfim, eu assisti a gravação do show, né, o outro lado, e lá, além do piano, tem o violoncelo, tem a percussão. Como que o piano, né, que a gente está acostumado a sempre pensar nele como um instrumento erudito, se casa ali com o popular, com a percussão? Como que é esse casamento? Eu nasci, cresci ouvindo música raiz sertaneja, MPB, meu pai ouvia de tudo e a música clássica. Então as coisas para mim elas se misturam, não tenho essa separação realmente do erudito e o popular. Embora tenha isso na hora de estudar, na hora de você fazer os seus estudos ali numa universidade, enfim. Mas para mim essas coisas elas acabam se misturando, principalmente quando eu estou compondo as minhas músicas. Eu não consigo assim diferenciar muito, agora eu estou aqui no erudito, agora eu estou aqui no popular. Até porque os grandes pianistas que eu admiro, eles tocam as duas coisas, eles acabam fazendo essa junção da música erudita com a popular. Então eu acho que piano é piano, né? É isso que eu falo até para os meus alunos quando eu vou ensinar. Eu falo, vamos aprender piano e depois você fala se você quer tocar o erudito ou se você quer tocar o popular ou se você quer tocar as duas coisas. Então é um pouco isso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Com certeza. Bom, você já está no seu 4º álbum agora. A gente tem aqui todos os álbuns. Então começou com Meu Ego, depois foi para Passos, é isso? Isso, e Passo. Conecte-se, que foi, né, justamente o álbum que você lançou em 2021, quando houve a entrevista, né, aqui conosco. E agora está lançando esse álbum aqui, Outro Lado. O Outro Lado. Que outro lado é esse? O Outro Lado, ele fala justamente sobre os nossos anseios, os nossos medos, as nossas buscas, as vontades que nós temos, que a gente muitas vezes se poda, digamos, né? A gente tem uma sociedade que já impõe para quando a gente nasce, o mundo já está acontecendo aqui, já tá tudo certo, a gente só precisa seguir. E às vezes nem tudo que é imposto é o que realmente a gente tem vontade de fazer, ou aquela cultura que a gente nasceu, aquela educação que a gente recebeu, com algumas limitações. E a mulher tem muito isso. O tempo todo a gente tem ali, mas não faz assim não, faz desse jeito, faz assim. Então sempre aquelas regras que são ditas de como a gente deve fazer, de como a gente deve se comportar. E então o Outro Lado, ele traz um pouco isso, assim, das descobertas diárias que a gente tem vontade de fazer. Isso qualquer ser humano, estou falando do lado da mulher, mas qualquer ser humano, ele tem essa vontade de descobrir outros lados de si mesmo, dessa autodescoberta, desse autoconhecimento. Então esse álbum, ele fala muito disso, de a gente vencer também os nossos medos, assim como eu falo muito em Cantiga, que muita gente acha que é uma música de amor. Tem também lá uma pitadinha, né? Mas ela fala muito mais desse lado de você vencer os seus medos, de você enfrentar os seus anseios, as coisas que a gente realmente acredita e que a gente quer experimentar, até de coisas que a gente quer experimentar. Então eu uso muito o lado branco e o branco e o preto, essas duas cores, inclusive no ensaio fotográfico eu trabalho com eu brinco muito com o branco e o preto nesse álbum, tudo a identidade visual do álbum, justamente para colocar esses extremos, né, a autoconfiança mesmo de tudo que a gente tem na vida, assim, né, de descobertas. Então, o Outro Lado é um pouco isso. E eu tenho uma trilogia de poesias também que fala do outro lado, que é o outro lado, a montanha, que é justamente isso, né? O que será que tem do outro lado? Será que eu tenho coragem de ir lá ver, mesmo sem saber se eu vou conseguir voltar depois? Então, é o outro lado a montanha, o outro lado a escada e o outro lado o barco. E esse estímulo, né, em Cantiga, você tem um estímulo ali para, olha, enfrenta os seus medos, vai em frente, né? Exatamente. E outra canção que me chamou muito a atenção foi Silêncio, né? Nessa canção você traz essa realidade tão dura, né, para as mulheres, que é a violência doméstica, a violência contra a mulher.
E eu queria que você falasse um pouco para mim o que você estava pensando quando você compôs, assim, qual que era a intenção com essa música, com esse silêncio. Sim. Quando a gente vai compor, a gente traz também muitos personagens, que tem nesses personagens um pouco da gente também, mas nem sempre tudo tá ali 100% que a gente viveu. Então, por exemplo, eu nunca vivi uma agressão física num relacionamento, mas a gente já viveu outros tipos de agressão durante alguns momentos de alguns relacionamentos. Então, quando eu decidi compor essa música, eu quis trazer um pouco desses personagens. Eu criei um personagem também dentro dessa música, mas também consegui colocar um pouquinho da dor que eu já tinha sentido em coisas que eu já tinha vivido ali. E aí eu comecei a compor essa canção, que não fala explicitamente, a gente não consegue ver ali explicitamente, mas se você começar a prestar atenção nos detalhes, você que ouviu a música, inclusive quando você falou dela, me emocionei, porque é uma música que eu gosto muito no álbum, e as pessoas têm me dado um feedback bem bacana dessa canção, e traz realmente esse tema bem forte, que é a violência contra a mulher. E essa coisa de a gente estar calado, a gente é julgado. A gente fala, a gente é julgado. Então, é justamente trazer, através desse poema, dessa narrativa que tem essa música, também um pouco mais dessa coragem para que a gente sempre fortaleça esse discurso de que a mulher, ela precisa falar, ela precisa se expor, ela precisa ter essa coragem de fazer as coisas serem do jeito que ela realmente acredita, sem sempre ter que ouvir o que alguém está falando para ela de fazer ou a forma como ela tem que agir. Então essa música, ela fala bastante disso, e depois numa segunda parte ela fala sobre o pó que isso deixou. Então eu falo muito do pó, né? Eu vejo pó, carrego o pó, é toda a consequência de todo aquele sofrimento. E aí ela revela isso, né, no segundo momento da música, o segundo ato da música. A música, ela é dividida em duas partes. Então eu, assim, deixo aí, né, para as pessoas que quiserem ouvir Silêncio e depois escreverem lá no Instagram, né, o que vocês acharam. Mandem ali as suas mensagens do que vocês acharam dessa música e do álbum todo, mas dessa música que a gente tem falado aqui. Muito legal. E olha, eu tenho aqui uns dados, né, que foram extraídos do mapa de violência contra a mulher aqui de Guarulhos. Só em 2024, olha, foram 4.215 casos de lesão corporal, maus tratos e violência psicológica, e 351 casos de estupro. Meu Deus. Olha a quantidade de casos dentro da cidade de Guarulhos, né? Tua música é muito necessária, tua canção realmente é muito impactante, né? Para todas as mulheres, né? Porque todo mundo corre o risco de, em algum momento, seja com o parceiro, ou seja com uma outra pessoa, sofrer algum tipo de violência. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Quando a gente menos espera, está acontecendo algum tipo de violência, algum tipo de machismo, e às vezes a gente não... Eu demorei para saber o que era o machismo na minha vida, quando eu estava sofrendo algum tipo de machismo, algum tipo de silenciamento, algo assim, e hoje a gente vai tendo mais consciência justamente por conta desses discursos, desses bate-papos, né, que a gente vem colocando, desse assunto sempre em pauta, através também do Mulheres que Cantam. A gente sempre leva esse tema também, justamente para a gente entendendo onde estão essas violências. Nem sempre é um soco, porque o soco já é o limite do, né, assim, já o extremo da violência, mas existem outras violências também que acontecem ali, que a gente precisa estar atenta para identificar e para, né, rebater, para se defender, para denunciar, enfim. É uma mensagem importante, e ela já me deixou o gancho para o próximo bloco, porque a gente vai falar sobre o projeto Mulheres que Cantam. Você que está aí com a gente, não saia daí,
porque a gente volta já já para o segundo bloco com a Aline Rissuto. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto a cantora, compositora e pianista Aline Rissuto. Aline, antes de falar sobre o projeto Mulheres que Cantam, eu queria falar sobre uma coisa interessante aqui, né? A gente está falando do seu álbum, mas o mais legal é que esse ano você lançou o CD, né? O CD. CD que é esse... Aqui, o concreto, porque quando a gente fala de EP, né, todo mundo agora está usando muito a palavra EP, que é Expanded Play, mas quando a gente fala de CD concreto, é isso aqui, né? A gente pode pegar, a gente pode tocar, a gente pode colocar ali para tocar. Isso significa resistência ao mundo digital, ou o que significa para você ter o CD na mão lançado? Então, nos shows que a gente sente falta de ter algo físico, porque as pessoas pedem para comprar algo, para ter algo palpável. Então, é materializar, eu acho mesmo, a obra. Porque por mais que as pessoas não vão tirar o CD e colocar mais no aparelho para tocar, elas querem ter algo que elas tenham ali uma foto, as letras das músicas. Então aqui eu coloquei as fotos do ensaio que eu fiz para o álbum, tem todas as letras, como é um disco com 10 músicas autorais, então a gente tem ali todas as letras para as pessoas poderem acompanhar na hora de ouvir. Acho que é mais nesse sentido mesmo, de ter ali um souvenir ali para a pessoa, algo que ela possa levar do show, uma lembrança. E aí eu senti falta, e inclusive eu fiz agora também do Connect, porque eu não tinha o físico do Connect, que é o EP com 3 canções que a gente comentou. Eu falei, eu vou aproveitar e já vou fazer também uma tiragem. Claro que eu fiz uma tiragem pequena, né? Não fiz nada de muitas cópias, mas pelo menos agora no show eu tenho os 4. Porque senão eu levava o antigo e falava, tô lançando o CD novo, mas só tenho o segundo para mostrar aqui. Então foi mais uma demanda também das pessoas que vão em show, assim. Então o legal é que você pode fazer isso. Tem CD, tem a música também no streaming, enfim, tem no YouTube, tem onde a pessoa puder acessar, né, Sim. quiser acompanhar o teu trabalho. E outra coisa que eu queria perguntar também sobre esse álbum, ele é todo autoral? Ele é todo feito de composições suas? Sim, eu tinha essa vontade, esse projeto de gravar um álbum com 10 músicas, todas autorais, com letra, música, todas minhas, né? E aí esse projeto ele foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo em 2023, a gente executou o projeto em 2024, o ano passado, o ano todo foi para executar esse projeto, a gravação desse álbum, porque eram 10 músicas e tinham músicas que eu ainda queria terminar de compor para entrar no álbum. Então foi um processo de produção com o Conrado Góes, a produção é de Conrado Góes, a mixagem e masterização é do André Memari, inclusive eu gravei lá no estúdio Monteverde, que é do André. Então foi um projeto grande para mim, foi o maior projeto da minha carreira, que eu assim, me dediquei muito à composição, a acompanhar o trabalho junto com o Conrado na produção, e aí a gente, enquanto não estava assim do jeito que a gente queria, a gente não dava como concluído, por isso também demorou, porque a gente fez com muito carinho e cuidado. E eu lancei 3 singles o ano passado, que foi Eu Ainda Sou o Seu Amor, Só Vem e Eu e Você. E o álbum completo, a gente, como ainda precisava de uns detalhezinhos que eu queria mexer, a gente lançou oficialmente mesmo em março desse ano, dia 14 de março desse ano de 2025. E então são todas minhas. Agora sim, depois desse projeto com 10 músicas autorais, eu entro numa fase que eu quero mesmo compor agora com parcerias. Então eu estou num outro momento agora, buscando parceiros para compor, porque a ideia era essa. Fiz o meu álbum com 10 músicas autorais, lançamos tudo, agora eu vou entrar numa outra fase de compor com parceiros. E pensando, bom, você acabou de dizer que você fez todo esse trabalho, né, do outro lado com um apoio ali do Funcultura, da Lei Paulo Gustavo. Qual que é a importância, né, desses fundos de apoio à cultura, principalmente para os artistas independentes?
são de extrema importância, porque imagina como é para nós, artistas, a gente ter que levantar um dinheiro para fazer um projeto como esse, quase impossível, porque você tem produção, você tem todos os músicos, né? Os outros álbuns eu fiz de forma independente, meu ego eu fiz, foi o meu primeiro, então tinha umas economias lá, foi tudo pro álbum, porque eu comecei e falei, não, vou gravar uma coisinha ali, vou entrar no estúdiozinho, vou gravar. Quando eu vi, eu já estava no melhor estúdio de São Paulo, querendo gravar no piano de cauda, que foi todos os meus álbuns eu gravei em piano de cauda. Então foi ali tudo que a gente vai ganhando de outros lugares, a gente vai investindo na carreira. É muito investimento. Aí já o passo eu fiz com uma campanha de financiamento coletivo, também tive um produtor fazendo, então foi viabilizado por conta dessa campanha, onde as pessoas puderam ajudar também. E o Conecte foi na pandemia, que foi a mesma coisa, também foi eu mesma quem banquei. E agora o outro lado foi o primeiro álbum que realmente eu consegui ter um respiro assim financeiro para poder fazer 10 músicas, porque imagina, gravar 10 músicas fica realmente oneroso, é você colocar ali músicos, produção, mixagem, o estúdio. Depois a gente teve o show de contrapartida também, que foi, né, mostrado aqui também, que a gente fez no Adamastor, que também tem ali um custo, porque envolve muita gente. Então, um projeto que contempla um artista, ele não está contemplando só o artista, ele está contemplando muita gente que vai ganhar com aquele projeto, né? Então a gente está ali fomentando técnicos de som, estamos fomentando as pessoas do estúdio, músicos, produtores, enfim, é uma gama de pessoas, não é somente o artista que ganha aquele dinheiro, né? Como muita gente coloca, o artista ganhou aquele dinheiro da lei, não sei o quê, como a gente ouve falar. O artista, sim, ele tem ali, ele é o proponente ali, ele é o principal, mas o dinheiro, ele né, financia muita gente ali, ajuda muita gente no ramo artístico e então é isso, é fundamental que esses projetos tenham ali alcance mesmo, que os artistas possam... E olha quanto artista da cidade de Guarulhos pôde ser contemplado através desses projetos, né? Muitos. A gente entrevistou muitas pessoas que foram contempladas, principalmente na época da pandemia, que Sim. Era importante também oferecer esses recursos, até para que as pessoas pudessem sobreviver, né? Exato. E pudessem produzir alguma coisa. E falando nesses artistas, né, nos novos talentos, aí a gente já dá uma mergulhada no projeto Mulheres que Cantam. Sim. Começou lá em 2021, a gente já tinha se falado sobre isso no programa de 2021, mas eu queria saber, depois de 5 anos, né, como que é o projeto, né, contar para quem não conhece, mas como que é o projeto, como que foi essa evolução nesses últimos 5 anos? Esse projeto ele nasceu com o intuito de dar voz às mulheres, abrir um palco do melhor teatro que nós temos, que é o Teatro Adamastor, que muitas vezes parece inacessível para as pessoas subirem naquele teatro, estarem naquele teatro, até mesmo o camarim, a gente vê ali como Mulheres que Cantam, ele abre esse espaço como a realização de um sonho, porque muitas chegam ali no camarim, elas choram, literalmente, falam, nossa, eu nunca entrei num camarim na minha vida. E a gente arruma um café para elas, a gente faz tudo com muito carinho. Então ele nasceu com o intuito de abrir o espaço para mulheres que não teriam normalmente esse espaço. E a gente então coloca ali 3 a 4 mulheres no palco do Adamastor, justamente para que a gente tenha mais, para que elas tenham mais visibilidade, mais público, porque aí cada uma leva um público, a gente também incluiu coletivos de dança, coletivos de mulheres, por exemplo, violonistas, violeiras, mulheres de fala que vão poetisas, a gente tem um movimento cultural de mulheres escritoras da cidade que faz parte também como parceiro de Mulheres que Cantam. Então, assim, o projeto ele foi evoluindo nesse sentido, de agregar outras artes, de abrindo espaço para mais mulheres iniciantes, inclusive na carreira, mulheres que já são consolidadas, mulheres até de outras cidades que vêm para participar e fazer esse intercâmbio com talentos também da cidade de Guarulhos.
Então, assim, a visibilidade do projeto tem sido muito positiva. A gente tem recebido, assim, um feedback do público e das mulheres que passam por lá muito bom. E a gente deseja vida longa ao projeto. A gente teve um ano um pouco difícil para Mulheres que Cantam esse ano, por questões de agenda no Adamastor e tudo mais, mas a gente tem lutado muito para que ele não se perca aí, que ele continue, porque já são 38 edições. Já são mais de 500 mulheres que passaram pelo palco do Mulheres Cantam através desse projeto grandioso, né? E qual que é a frequência desses eventos? Então, a frequência, até o ano passado a gente conseguiu fazer 8 edições. Esse ano a gente conseguiu fazer 3 edições. A gente está vendo se a gente consegue ainda mais uma data para fazer a edição de encerramento, que geralmente a gente faz em dezembro. Mas nesse ano eu incluí também um braço do Mulheres que Cantam, que são os saraus, que a gente faz em bares da cidade, com o microfone aberto. Então a gente convida algumas mulheres que já passaram no projeto, que já são mulheres que cantam, para fazer a abertura, e aí depois a gente faz o microfone aberto para as pessoas que estiverem ali no bar, no ambiente, poderem cantar também. Então é uma outra oportunidade para aquelas cantoras que não têm oportunidade de cantar no barzinho, de fazer um show ali, elas poderem também ter essa oportunidade e até alguém gostar ali e depois contratar, como já aconteceu. Olha que legal. Né? E teve alguém que, por exemplo, despontou, começou a fazer muito sucesso depois dessas apresentações? Olha, de fazer muito sucesso, já tinha algumas que já tinham umas carreiras já, né, mais em andamento, assim, a gente viu que começou a crescer, não sei se exatamente por conta do Mulheres que Cantam, mas o Mulheres que Cantam, ele ajuda muito a esse engajamento, porque a gente sai em todas as mídias locais aqui, as mulheres são chamadas para entrevistas, nas TVs locais também, nas rádios, então essa visibilidade, ela acaba abrindo, sim, portas para as mulheres e portfólio, né, porque a gente vai criando mais portfólio ainda, e um portfólio legal, porque a gente filma todas as edições, a gente tem um canal no YouTube, a gente tem uma rede social ativa, a gente tem a fotógrafa Júlia Luar, que sempre faz fotos bonitas e depois a gente entrega para as meninas, então é sempre muito legal. E é muito importante isso, eu estava vendo aqui alguns dados da ECAD, que trata ali da arrecadação e distribuição de direitos autorais de músicas aos autores, né? Sim. E é algo assim que me chamou muita atenção, porque eles têm 4 milhões de titulares de pessoas físicas e as mulheres são só 400 mil, ou seja, 10% do total. Meu Deus. E entre elas, 78% são compositoras e 31% são intérpretes, né? Porque às vezes você também é intérprete e compositora, que é o teu caso. Sim. Tem muito espaço para a mulher disputar ainda, né? A mulher tem muito espaço para crescer ainda dentro da música, né? Tem muito espaço para crescer dentro da música e o Mulheres que Cantam, como você falou, projetos como Mulheres que Cantam, entre outros, dão um pouco dessa coragem também para a mulher falar assim, poxa vida, não, tem mais uma coisa aqui. Eu falo isso porque eu participo de festivais de música autoral pelo Brasil. Então essas músicas, minhas canções eu mando, quando abrem os editais de festivais, eu mando, e tem uma curadoria que aí você vê se a sua música passou ou não. Se a sua música passa, você vai até a cidade defender a sua música junto com outros compositores. E as mulheres compositoras sempre são minoria também. E às vezes a gente vê lá uma lista de 20 pessoas, são mais de 1000 músicas que são enviadas para cada festival, por exemplo. E a gente tem 20 músicas que passam. E às vezes só tem 20 músicas de homem. Aí você fala, mas ó, tinha mulher lá, né? Não tinha nenhuma. Aí você fica meio assim, né? Será que ainda tem essa coisa de, poxa, a gente precisa ter um espaço, um olhar, fala assim, não, a gente precisa ter uma representatividade aqui, tem 20 homens, eu vou deixar uma vaga para uma mulher vir representar as compositoras, né, do país, porque são músicas do Brasil inteiro que vão. Mas a minha música costuma passar em vários festivais, inclusive Cantiga esteve num dos maiores festivais de música, que foi o FENAC, então fui para Três Pontas com Cantiga no mês passado, foi bem bacana, e então é isso, assim, sempre a gente precisa ainda entender que a gente
eu não vou desistir de mandar minha música, mesmo quando eu vejo lá que tem festival que só passam homens, no ano que vem eu vou mandar de novo. Eu vou mandar outra e vou testando as músicas também. Mas tem muito espaço pra gente conquistar ainda e a gente precisa estar justamente assim, se expondo mesmo e se inscrevendo e falar assim, olha, tô aqui. Tô aqui. Chegamos no final do programa. Só para a gente terminar, eu só queria que você dissesse, né, como que a pessoa que quer participar do Mulheres que Cantam, o que ela precisa fazer? Para participar do Mulheres que Cantam, a gente tem lá no nosso Instagram o link, né, do Forms. Então você vai lá, Mulheres que Cantam GRU, tem todas as nossas redes sociais, o YouTube, o Instagram, aí tem lá um Forms e a pessoa manda o seu material, o release, um vídeo cantando, e aí a gente vai chamando conforme essas inscrições vão chegando, meio que por ordem de chegada mesmo. No site da Secretaria de Cultura da Prefeitura, é isso? Não, no Instagram de Mulheres que Cantam mesmo. Certo. Aí tem um Forms lá, e aí pode mandar direto lá, e também pode conversar com a gente através do Instagram, de Mulheres que Cantam. Obrigada pela entrevista. Foi uma delícia conversar contigo, a gente te deseja sucesso. Muito obrigada. E agora eu vou deixar vocês com a música Só Vem, né? A canção Só Vem para deixar um pouquinho mais de Aline Rissuto com você que acompanhou o programa. E me despeço de você, telespectador, telespectadora, internauta. Até a próxima edição do Ponto de Vista. Sem ter você aqui, sem café, sem você do jeito que você. Teu abraço me faz falta, o teu cheiro me faz bem. Vem cuidar de mim, só vem e cuida de mim. Café.